Primeira história. Havia uma pequena cidade costeira, conhecida por suas praias pitorescas e vistas deslumbrantes do oceano. Durante a maior parte do ano, era um local tranquilo, frequentado principalmente por turistas em busca de relaxamento e diversão. No entanto, uma série de eventos sombrios começaram a assolar a pacífica comunidade, transformando em um lugar de terror e medo. Tudo começou com relatos estranhos de pessoas desaparecidas. Primeiro, foram apenas alguns casos isolados, mas logo se tornaram mais frequentes e misteriosos. Os moradores ficaram alarmados e começaram a se perguntar o que poderia estar acontecendo. Uma noite, durante uma tempestade feroz, um pescador local encontrou algo estranho preso em suas redes. Era um objeto sombrio e grotesco, que ele não conseguia identificar. Intrigado, o pescador levou o objeto para a cidade e o mostrou para os moradores. Todos ficaram horrorizados ao descobrir que era o membro decepado de uma criatura marinha desconhecida. Os boatos se espalharam rapidamente e logo a cidade estava tomada pelo medo. As praias que antes eram cheias de turistas agora estavam vazias, com um ar de desolação. Os moradores começaram a notar uma atmosfera pesada e sombria pairando sobre o local. Uma equipe de cientistas marinhos foi convocada para investigar os estranhos acontecimentos. Eles mergulharam nas profundezas do oceano em busca de respostas. O que descobriram era além de qualquer imaginação. Encontraram uma criatura monstruosa, uma espécie de predador marinho gigante que habitava as águas próximas à cidade. A criatura era feroz e sedenta por sangue. Ela emergia das profundezas do oceano durante a noite, atacando tudo que encontrava em seu caminho. Suas vítimas eram arrastadas para as águas escuras e nunca mais eram vistas. Os moradores estavam aterrorizados. Seus lares pacíficos haviam se transformado em um pesadelo vivo. A cidade montou uma equipe de caçadores, disposta a enfrentar a criatura e proteger sua comunidade. No entanto, a besta era ágil e inteligente, evitando todas as tentativas de captura. À medida que o terror se intensificava, um grupo de jovens corajosos decidiu tomar uma atitude. Eles se voluntariaram para enfrentar a criatura de frente, armados com coragem e determinação. A noite escolhida para a batalha final chegou. Os jovens heróis enfrentaram a criatura em uma praia escura e tempestuosa. O confronto foi brutal, com sangue e adrenalina tingindo a areia. A criatura lutou com fúria e poder, mas os jovens estavam decididos a não deixar que ela levasse mais vidas inocentes. Após uma batalha intensa, os jovens conseguiram ferir gravemente a criatura. Ela recuou para as profundezas do oceano, desaparecendo nas águas escuras. Os jovens heróis, embora exaustos e feridos, sentiram um senso de alívio ao ver a criatura recuar. Eles sabiam que a batalha não estava completamente vencida, mas tinham conseguido dar um passo importante para proteger sua cidade. Enquanto a criatura se retirava, os moradores começaram a se reunir na praia, ansiosos por notícias dos corajosos jovens. Eles foram recebidos com aplausos e gratidão, celebrados como verdadeiros heróis. Os jovens compartilharam sua experiência e alertaram a comunidade sobre os perigos que ainda pairavam sobre eles. Decididos a garantir a segurança da cidade, os moradores se uniram em um esforço coletivo. Medidas de precaução foram implementadas, incluindo patrulhas noturnas e sistemas de alerta precoce para avisar sobre a aproximação da criatura. Além disso, a cidade contratou especialistas em criaturas marinhas para estudar o comportamento da besta e encontrar maneiras de contê-la. Meses se passaram sem grandes incidentes. A cidade começou a se recuperar lentamente do trauma, e os turistas começaram a voltar, atraídos pela beleza natural das praias e pela determinação dos moradores em superar a adversidade. No entanto, todos sabiam que a ameaça ainda estava presente, espreitando nas profundezas do oceano. Um ano depois da batalha épica, a criatura ressurgiu,
mais feroz e vingativa do que nunca. Parecia que ela havia se fortalecido durante o período de silêncio. A cidade estava novamente imersa no terror. Os moradores reuniram suas forças mais uma vez, desta vez com estratégias aprimoradas e armas mais poderosas. A batalha final começou, e a cidade inteira parecia estar unida contra a criatura. Houve perdas dolorosas, mas a determinação de proteger seu lar manteve todos lutando. Após uma batalha exaustiva, a criatura finalmente foi derrotada. Os moradores, comemorando a vitória, sentiram um alívio profundo. Eles sabiam que teriam que permanecer vigilantes, pois nunca poderiam garantir que a criatura não ressurgiria. No entanto, eles também aprenderam o poder da união e da coragem. A cidade costeira se tornou uma inspiração para outras comunidades que enfrentavam desafios semelhantes. Sua história de resistência e superação foi compartilhada, espalhando esperança e encorajamento em meio às trevas do terror. Enquanto as ondas do oceano quebravam suavemente nas praias, a cidade se reconstruiu e encontrou uma nova força em sua resiliência. O terror que uma vez dominou aquele lugar se tornou apenas uma lembrança distante, mas nunca foram esquecidos os sacrifícios e a coragem daqueles que se levantaram contra o pesadelo do mar. Segunda história. Era uma noite de verão, e um grupo de amigos decidiu fazer um acampamento na praia. Eles escolheram uma praia isolada, cercada por falésias altas e árvores sombrias. Apesar das advertências sobre eventos estranhos que ocorriam naquela área, eles estavam ansiosos por uma aventura emocionante. Assim que chegaram, sentiram uma atmosfera sinistra envolvendo o lugar. A brisa noturna sussurrava entre as árvores, e as ondas do mar pareciam entrar no dia sombrio. Mas eles ignoraram esses presságios, convencidos de que tudo não passava de superstições. À medida que a noite avançava, eles acenderam uma fogueira e começaram a contar histórias de terror para aumentar a adrenalina. Iam nervosamente, tentando se assustar uns aos outros. No entanto, eles não faziam ideia do terror real que deveriam enfrentar. Enquanto um dos amigos contava uma história assustadora sobre os fantasmas à beira-mar, eles notaram um som estranho vindo da floresta. Era um murmúrio suave, quase audível, que gradualmente se transformou em um agudo e assustador. O grupo ficou em silêncio, paralisado pelo medo, enquanto olhava em direção à floresta. O grito continuava a ecoar pela praia, tornando-se cada vez mais alto e angustiante. Eles podiam sentir a presença de algo terrível se aproximando. De repente, uma figura escura emergiu das sombras da floresta. Era alta e esguia, com olhos brilhantes e garras afiadas. Era um ser sobrenatural, uma criatura que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Os amigos, aterrorizados, tentaram fugir, mas estavam cercados pela praia e pelo oceano. A criatura se aproximou lentamente, seus passos pesados ecoando na areia. Cada um deles podia sentir sua respiração gelada e um cheiro nauseante de morte preenchendo o ar. Um a um, os amigos foram capturados pela criatura. Ela os arrastou para os lugares da floresta, onde seus gritos de horror se perdiam. O que restou foi apenas o som assustador da criatura se alimentando de suas vítimas. Quando a noite chegou, a praia estava dormindo novamente, sem sinais do terrível acontecimento da noite anterior. Os amigos nunca foram encontrados, e a história foi contada como um mistério inexplicável. A partir desse dia, a praia isolada foi evitada por todos. Os moradores locais acreditavam que a criatura, conhecida como o ceifador, vagava pela praia durante as noites, em busca de novas vítimas. Dizem que, se você se aventurar naquela praia durante a noite, ouvirá os gritos angustiantes dos que perderam suas vidas para a criatura assombrosa. Essa praia, outrora um refúgio tranquilo, agora permanece como um lugar de terror, onde nenhuma alma corajosa se atreve a atravessar a noite escuridão da noite. Os moradores
histórias sombrias sobre avistamentos da criatura e advertências sobre os perigos desconhecidos que aguardam aqueles que se aventuram muito perto da praia. Alguns dizem que, se você caminhar pela praia à noite, poderá ouvir sussurros inquietantes carregados pelo vento. Outros afirmam ter visto sombras sinistras movendo-se ao longo da linha do horizonte, observando-os atentamente. A atmosfera que envolve o local é permeada por uma sensação de presença maligna e uma aura de morte iminente. As lendas e histórias assustadoras persistem, passando de geração em geração, mantendo viva a memória do terror que assolou aquela praia fatídica. A área permanece abandonada e intocada, deixada para o domínio das trevas e das forças sobrenaturais. Ninguém se atreve a enfrentar o ceifador novamente, e todos aprendem a evitar essa praia amaldiçoada após o pôr do sol. O medo se enraizou profundamente na consciência da comunidade, servindo como um lembrete sombrio dos perigos ocultos que podem existir onde menos se espera. A praia isolada tornou-se uma atração turística sombria para os corajosos caçadores de emoções, que buscam a experiência do medo e do desconhecido. Mas mesmo os mais corajosos relutam em ficar por muito tempo, sentindo uma presença constante observando-os, como se estivessem sob o olhar vigilante do ceifador. A história da praia assombrada continua a se espalhar, atraindo a curiosidade daqueles que buscam respostas e desafios. Mas, independente dos relatos e da coragem dos aventureiros, a praia permanece como um lembrete sombrio de que, às vezes, é melhor não perturbar os segredos ocultos do mundo sobrenatural, especialmente quando a noite cai e as sombras ganham vida. Terceira história. Era uma noite de verão, em uma praia remota e deserta. A lua estava cheia, lançando uma luz pálida sobre a areia branca e as ondas agitadas. Um grupo de amigos decidiu passar a noite na praia, aproveitando o ar fresco do mar e a atmosfera tranquila. À medida que a escuridão se instalava, uma névoa misteriosa começou a surgir do oceano, envolvendo a praia como um véu sinistro. Os amigos sentiram um calafrio percorrer suas espinhas, mas decidiram ignorar a sensação de inquietação e continuar com seu acampamento. Enquanto se aqueciam ao redor de uma fogueira, começaram a ouvir um som estranho, um murmúrio fraco que parecia vir das profundezas do mar. Ficaram intrigados e perturbados, mas a curiosidade superou o medo. De repente, as ondas do mar começaram a ficar agitadas e turbulentas. Elas se tornaram mais altas e mais violentas, batendo contra a costa com uma força assustadora. Os amigos se levantaram, alarmados, enquanto observavam o mar se transformar em um turbilhão negro e furioso. A névoa densa se espalhou pela praia, envolvendo-os completamente em uma escuridão sinistra. Eles perceberam que algo terrível estava acontecendo e correram para pegar suas coisas, desesperados para escapar. No entanto, algo os impediu de fugir. Do meio da névoa, surgiram sombras sinistras e distorcidas. Eram figuras humanoides, mas com contornos distorcidos e olhos brilhantes que pareciam penetrar a alma. Essas criaturas começaram a se aproximar, movendo-se com uma agilidade anormal e emitindo gemidos angustiantes. O pânico tomou conta dos amigos enquanto lutavam para se libertar das garras do terror que os cercava. Alguns tentaram correr, mas foram arrastados para a névoa sombria, desaparecendo sem deixar vestígios. Outros tentaram lutar contra as criaturas, mas seus esforços foram em vão. Um a um, os amigos foram capturados pelas criaturas sobrenaturais. Seus gritos de desespero foram abafados pela névoa, perdidos na escuridão da noite. A praia, antes calma e serena, tornou-se um cenário de horror e sofrimento. Quando a manhã finalmente chegou, a praia estava deserta mais uma vez. Nenhum sinal dos amigos permanecia, exceto algumas pegadas na areia e um rastro de névoa dissipada pelo vento. Aqueles que testemunharam o evento macabro na praia nunca mais conseguiram esquecer o terror que presenciaram. A praia, agora conhecida como Praia da Névoa Mortal,
foi abandonada e considerada amaldiçoada pelos moradores locais. As histórias dos desaparecimentos inexplicáveis e das criaturas assustadoras se espalharam, e a praia se tornou um local temido e evitada. As pessoas aprenderam a não se aventurar naquelas areias escuras à noite, temendo encontrar a névoa mortal e as terríveis criaturas que assolaram a praia. As lendas sobre a praia da névoa mortal persistem, ecoando nos sussurros noturnos das comunidades vizinhas. Disse que as almas perdidas dos amigos desaparecidos vagam pelas margens, condenadas a buscar vingança contra qualquer intruso que ouse perturbar seu descanso eterno. A cada ano, quando a noite se torna mais longa e a névoa é mais densa, histórias de encontros aterrorizantes se multiplicam. Testemunhas corajosas relatam visões sinistras de sombras se contorcendo na praia, gemidos ecoando no ar e olhos brilhantes que os seguem em meio à escuridão. Algumas pessoas tentaram desafiar a maldição e explorar a praia da névoa mortal em busca de respostas ou bravatas. No entanto, a maioria delas nunca foi vista novamente, tornando-se mais uma adição à lista sombria dos desaparecidos. Os moradores locais, por sua vez, aprenderam a respeitar o poder sinistro da praia. Eles mantêm uma distância segura, evitando sua costa à noite e buscando outras praias para desfrutar dos dias ensolarados. As histórias continuam a assombrar suas mentes, lembrando-os de que o mal espreita nas profundezas da escuridão. A praia da névoa mortal permanece como um lembrete aterrador de que nem todos os lugares paradisíacos são o que parecem. É um aviso para os desavisados de que nem tudo é diversão e relaxamento nas praias noturnas. Pois, na escuridão da noite, segredos sombrios podem emergir, desafiando aqueles que ousam explorá-los. Então, da próxima vez que você estiver em uma praia deserta durante a noite e sentir uma névoa fria envolvendo seu corpo, tome cuidado. Pode ser a praia da névoa mortal, esperando para lançar seu véu de terror sobre você e levá-lo para as profundezas desconhecidas do medo. À medida que a reputação sinistra da praia da névoa mortal se espalhava, histórias ainda mais horripilantes surgiam, aumentando o medo e o terror associados a esse lugar amaldiçoado. Relatos macabros começaram a emergir de pessoas que afirmavam ter sobrevivido a encontros com as criaturas da praia. Suas narrativas descreviam as criaturas como deformadas e grotescas, com membros retorcidos e dentes afiados. Dizia-se que eles emitiam um odor repugnante de decomposição e exalavam uma aura maligna que preenchia o ar ao seu redor. Aqueles que escaparam dos horrores da praia da névoa mortal afirmavam ter visto as almas perdidas dos amigos desaparecidos, vagando em um estado de agonia eterna. Suas aparições eram assustadoras, com rostos desfigurados e olhos vazios, implorando por libertação de seu destino sombrio. Uma testemunha corajosa relatou ter presenciado um ritual macabro realizado pelos habitantes sobrenaturais da praia. Sob a luz do luar, eles conduziram um sinistro ritual de sacrifício humano, alimentando-se das vítimas para manter sua existência além da mortalidade. O som de seus cânticos arrepiantes ecoava pela praia, misturando-se ao vento uivante. A praia da névoa mortal tornou-se conhecida como um portal para um reino sombrio, onde as barreiras entre os mundos dos vivos e dos mortos se fundem. Aqueles que se aventuravam ali à noite corriam o risco de serem arrastados para as profundezas sinistras desse reino macabro, condenados a vagar como espíritos atormentados pela eternidade. À medida que o medo crescia, os moradores locais decidiram agir. Um grupo de xamãs e sábios, conhecedores dos segredos do oculto, se uniu para realizar um ritual de proteção ao redor da praia da névoa mortal. Usando artefatos sagrados e invocações poderosas, eles selaram o portal sombrio e dissiparam a névoa maligna que assombrava o local. Desde então, a praia da névoa mortal permanece em silêncio, como um lembrete sombrio de seus dias de terror. Os moradores evitam falar sobre ela e nenhum visitante se aventura a se aproximar. A praia permanece como uma cicatriz sinistra na paisagem, um lugar onde os horrores do sobrenatural se entrelaçam com a realidade.
A Praia da Névoa Mortal continua sendo uma lenda local, uma história de terror que é sussurrada nas noites escuras e tempestuosas. Poucos ousam desafiar a maldição da praia, sabendo que o preço pode ser a perda de suas próprias almas. Portanto, se você algum dia ouvir falar sobre a Praia da Névoa Mortal, tome isso como um aviso e não se aventure em suas areias sombrias. Pois o mal que habita essa praia é insaciável e implacável. Ainda existem relatos ocasionais de vozes sussurrantes que ecoam à distância, chamando os incautos para a escuridão. A névoa, embora dissipada, às vezes retorna misteriosamente, envolvendo a praia em um abraço frio. A lenda da Praia da Névoa Mortal transcende gerações, continuando a assombrar os sonhos e despertar os medos mais profundos. Dizem que a maldição ainda persiste, à espera de almas corajosas o suficiente para desafiar sua presença maligna. Alguns acreditam que a névoa é uma manifestação dos remanescentes das criaturas sobrenaturais que uma vez atormentaram a praia. Eles afirmam que a névoa é um lembrete constante de sua existência e de sua sede de vingança. Outros acreditam que a praia está conectada a um véu tênue entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, permitindo que forças sombrias se manifestem durante a noite. Os moradores mais antigos da região contam histórias de desaparecimentos inexplicáveis que ocorrem até os dias de hoje. Viajantes imprudentes que ignoraram os avisos e se aventuraram na praia à noite foram consumidos pelo vazio sombrio, nunca mais sendo vistos novamente. A Praia da Névoa Mortal se tornou um símbolo de terror e perigo iminente, um lugar onde a fina linha entre a realidade e o sobrenatural é rompida. Aqueles que têm a coragem de se aproximar de suas margens são assombrados por sombras inquietantes, passos inaudíveis na areia e uma sensação constante de serem observados por olhos invisíveis. Hoje, a praia permanece abandonada, um lugar proibido e temido por todos. Os visitantes que ousam se aventurar em suas proximidades durante o dia relatam uma atmosfera pesada e opressiva, como se a própria natureza estivesse rejeitando a presença humana. A Praia da Névoa Mortal permanece como um enigma sombrio, uma história de terror que desperta arrepios e faz o coração acelerar. É uma lembrança assustadora de que existem mistérios profundos e ameaças ocultas no mundo ao nosso redor, prontos para nos engolir se ousarmos desafiar as fronteiras do desconhecido. Portanto, quando a noite cair e você estiver próximo a uma praia deserta, lembre-se da história arrepiante da Praia da Névoa Mortal. E escolha sabiamente, e evite as sombras e os segredos obscuros que espreitam além da areia, pois nem todo medo é irracional, e nem toda lenda é apenas uma história. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.